Fala galera, aqui é o Beneildo. Aqui é a Magna. Estamos começando mais um episódio aqui e a nossa convidada de hoje é a professora Ana Beatriz aqui do campus. Tudo bom, professora? Tudo bem, gente. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, professora. A gente que agradece. É um grande prazer receber a senhora, né? E fazia um tempo que a gente estava tentando contactar a senhora, encaixar um melhor episódio, o melhor momento e finalmente deu certo, né? Foi. Ave Maria. A gente estava querendo trazer alguém da TI, porque até agora a gente não trouxe nenhum professor da TI. Então a Magna falou, vou conversar com a professora Ana Beatriz, e o Cauã já falou da senhora pra gente, o Cauã também é do PET. Aí a gente vai... As meninas também, né, que participam do seu projeto, a Rania, a Maju também. Então, a gente está aqui para saber mais sobre a senhora, viu? Isso mesmo. Falando sobre a professora Ana Beatriz, mas falando da Ana Beatriz fora da UFC. Quem é você? Você pode falar mais sobre você aqui pro pessoal? Como é que é a vida fora da UFC? Como é que foi vir para cá? De onde é que você é? Fica à vontade. Bem, eu sou de Manaus, Amazonas, né? Então, vim para a UFC já foi uma grande mudança, assim, na minha vida. Eu mudei com a minha família, mas na época ainda não tinha minha filha. Então, assim, hoje já estou mais adaptada, né, a Russas. Gosto de morar aqui, gosto muito do meu trabalho na UFC, né? É uma das coisas que me motiva muito a continuar aqui. E hoje, assim, além da UFC, minha rotina é muito dividida com os cuidados com a minha filha, né? Que ela tem 4 anos. Então, a minha rotina é bem dividida com os cuidados com ela, né? A rotina familiar mesmo. E o trabalho, eu sou uma pessoa que eu sou muito movida, assim, pelo aprendizado. Então, eu gosto muito do que eu realizo aqui na UFC. E eu estou sempre buscando aprender coisas novas. E tem também um outro lado que eu busco muito um autoconhecimento e também estudar sobre espiritualidade, que é algo que tem que me trouxe coisas muito boas, né, nos últimos anos e algo que cada vez mais eu tenho me envolvido. Entendi. Interessante. É até mesmo uma curiosidade, né? Uma curiosidade, né? Porque talvez os seus alunos, depois que vão acompanhar o episódio, talvez não saibam, né? Então, bem interessante, né? Isso. E aí a gente, quando estava elaborando um pouco, né, o que a gente vai perguntar para a professora, a gente ficou pensando, né, o que motivou a senhora a seguir essa carreira, né, parte de software, e aí, assim, a gente sempre busca estudar um pouco, né, o convidado, dar uma curiadinha no Lattes, né, ver o que já fez, para dar um norte, né, pra gente, e a gente viu muito essa questão da interação humano-computador, né, aí como é que surgiu, né, esse seu interesse, né, pela área de software e especificamente, né, por essa outra área, né? Então, o meu interesse, assim, minha vocação pela área de TI vem meio de berço, porque meus pais, eles foram da área de informática. A minha mãe e o meu pai, eles fizeram técnico em informática, né, no ensino profissionalizante. E foi na época que a minha mãe ficou grávida, né, ficou grávida jovem e tudo mais. E quando eu cresci, eu sempre tive essa referência, assim, de carreira na área de informática, né? Na época eu falava assim, informática. E na minha família, era o exemplo que eu tinha, assim, de carreira, porque as outras pessoas, assim, da minha família trabalhavam mais em escritórios ou em fábrica mesmo, né? Porque em Manaus tem o distrito industrial muito forte. Então, o meu pai chegou a ingressar na universidade, fez processamento de dados. A minha mãe já foi mais para a área de economia. Então, eu tinha, assim, os dois como um exemplo de uma carreira, né? Então, já cresci meio que com esse sentimento, com essa inspiração. Quando eu estava no meu ensino fundamental, aí minha avó me incentivou a fazer um mini vestibular para uma escola profissionalizante, que foi a mesma que meus pais estudaram. E aí eu decidi fazer. Era português e matemática, a prova, né? E eram disciplinas que eu gostava. Hoje eu até estava lembrando e aí eu fiquei pensando assim, que eu sempre gostei de coisas, tipo assim, de classificar informações, organizar de alguma maneira. E, tipo, em português eu gostava muito da parte de análise sintática. E era um dos temas desse mini vestibular. E em matemática eu gostava também da resolução de desafios, né? Aquela parte dos ângulos, polígonos, eu gostava muito.
Então, eu consegui entrar nessa escola profissionalizante e fiz o meu técnico em informática. E gostei muito, né, do que eu conheci, de programação. Participei de OBI, Olimpíada Brasileira de Informática. A gente tinha muitos projetos práticos também. Assim, muitas abordagens que hoje não são mais usadas, mas foi ali que eu conheci um pouco, até da engenharia de software também. E decidi fazer a graduação em Ciência da Computação. Eu fiz para a Universidade Federal do Amazonas, Ciência da Computação, e eu também tentei para a estadual. Na estadual era Engenharia da Computação. Só que os 2 cursos eram diurnos, aí eu tive que escolher, né? Aí eu escolhi Ciência da Computação porque era na Universidade Federal, querendo ou não, tem um peso maior, né? Você tá numa federal. Aí eu fiz o meu curso de Ciência da Computação por conta disso. Então teve todo esse legado, digamos assim, né? Que veio dos meus pais. E da interação humano-computador já foi no finalzinho da minha graduação. Inclusive, eu estava bem perdida, mesmo estando perto de terminar o curso. Ainda não tinha uma coisa assim que eu me identificasse de verdade. Aí chegou uma professora de engenharia de software na UFAM e ela começou a dar disciplinas que a gente nunca tinha tido. Ela começou a dar disciplinas como optativa, engenharia de software, interação humano-computador, aí comecei a fazer as disciplinas dela, e experimentação em engenharia de software, e aí eu fui me encontrando já bem no finalzinho do curso nessas disciplinas. E foi onde eu comecei a gostar mais, né, de interação humano-computador e de engenharia de software. Aí o meu mestrado foi em engenharia de software, com ela, como minha orientadora, com a professora Tayana Conte, e o meu doutorado já fui para a IHC, com ela também. Interessante, Trilhou né? uma história muito boa com a professora, né? Na Sim, graduação. com certeza. E como é que foi sair de lá, do Amazonas, para vir aqui pro Ceará? Porque a gente sabe que não é só o clima, não é só... O Brasil é um país muito extenso, né? certeza. É uma cultura diversa e às vezes alguns costumes mudam muito. Qual foi a sua maior dificuldade nessa transição assim, de cidade para estado? Foram vários fatores assim que fizeram eu vir para cá, para o Ceará. Um deles foi que o meu pai veio morar em Fortaleza, quando eu tinha uns 10 anos, né? Então, eu tenho irmãos, tenho 3 irmãos, e eu não tinha muito contato com meus irmãos. Manaus, de certa forma, tem uma mobilidade difícil, porque para você sair do Amazonas, ou você sai de barco, ou você sai de avião. Então, assim, de barco, são viagens muito extensas. Vários dias, assim. De Manaus para o Pará são semanas. E avião, o custo é muito alto, né? Então, eu tinha muito essa vontade de viajar, mas o custo era muito alto para mim na época, né? E até hoje é também, porque as passagens são bem caras de lá. Então, eu me sentia muito limitada ali. Tipo assim, poxa, eu queria conhecer determinados lugares e o custo das passagens era sempre alto. Eu conseguia viajar quando tinha alguma ajuda de custo da universidade, para algum evento. Mas eu tinha muito essa vontade, assim. E quando eu tive a oportunidade de vir para Fortaleza, foram férias, aí eu me apaixonei. Foi a primeira vez que eu vi o mar. Aí também me apaixonei pela cultura, né? A culinária. E também esse vínculo familiar, que foi quando eu conheci meus irmãos, né? Isso foi em 2008, mais ou menos. Eu já estava terminando a graduação. E aí, por eu ter esse interesse, né, aqui no Ceará, eu também comecei a acompanhar as pesquisas da UFC. Então, tipo, no meu mestrado e no meu doutorado, quando eu tinha que pesquisar algum tema, eu sempre buscava o que tinha de pesquisadores da UFC. Então, eu também passei a me inspirar em algumas professoras, até nos eventos, quando eu ia para os eventos, né? Aí a professora Rossana, né, que é do GREAT, Rossana Andrade, da UFC, do campus de Quixadá, a professora Ingrid Monteiro, a professora Andréia, né, que hoje é a diretora do campus. A Ingrid e a Andréia, elas frequentam o IHC, que é o evento nacional de HC. Então, eu já conhecia elas do evento, né? E a Rossana, do simpósio de qualidade de software. Então, eu fui criando meio que esse vínculo mesmo, sabe? De admirar a universidade, as pessoas, né? As pesquisas que eram realizadas aqui. E tinha também a questão da minha família, né? Que eu queria muito ter esse vínculo mais forte. Um outro fator também foi que lá a UFAM não tinha mais muita expectativa de abrir vagas para concurso. Então, quando eu estava no doutorado, teve um concurso para engenharia de software e, tipo assim, todo mundo sabia que tão cedo não ia ter outro.
E eu queria muito terminar meu doutorado e entrar numa universidade federal, porque é onde a gente tem espaço para pesquisa, ensino e extensão. Então tinha esses fatores, aí por isso eu decidi vir para cá. Então, assim, quando eu vim, eu já vim muito decidida que era o que eu queria, sabe? Tipo, foram anos me preparando, assim, para terminar meu doutorado, para poder fazer um concurso e vim. Então, isso ajudou. Mas foi difícil a adaptação. Também porque eu terminei o doutorado e eu já vim. Então, tipo, eu saí do laboratório de pesquisa, que eu tinha vários amigos. Então, eu trabalhava com meus amigos ao meu redor. E vim pra cá, pra uma sala que eu ficava sozinha. E eu ficava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tinha dias que eu tinha vontade de chorar. Tipo, não tinha ninguém pra você trocar ideias. Porque quando eu entrei aqui na UFC, tava no período de férias. Então, tipo, tava praticamente só, né? Porque os professores estavam todos de recesso. E também de você não conhecer mesmo ninguém, né? Ser tudo novo, não ter a família perto, porque a minha família mora em Fortaleza, né? Meus irmãos. Então, também tinha essa questão. Então, foi bem difícil. O que me ajudou foi exatamente eu conseguir me familiarizar aqui no campus, porque eu fui muito bem acolhida, sabe? Então, no primeiro ano, eu já tive, assim, muitos alunos e alunas que me acolheram. Os projetos mesmo, né? Então, assim, eu fui me empolgando com as coisas que eu estava fazendo aqui e isso foi amenizando, né? As outras coisas que estavam sendo difíceis. Eu imagino a dificuldade, porque a gente que é de outra cidade, sim, quando vem para... Assim, o Ceará é grande, né, também. Né? A gente muda de cidade, a gente também já sente essa diferença e tudo. E imagina de um estado para o outro, né? Sim, verdade. Aí, quando a senhora falou, né, que o interesse na sua área atual, né, foi algo que veio de berço. Eu fiquei pensando assim, né, em algum momento, né, você chegou a ter alguma dificuldade, né, no sentido de, os meus pais eram tão bons naquilo, será que eu também vou ser tão boa assim quanto eles, ou chegar um pouquinho perto? Essa comparação mesmo, né, que às vezes a gente tem, né, essa pressão, ou então outra dificuldade que você teve, e até mesmo assim, nossa, como você disse, né, que se sentiu um pouco perdida, que é natural, né? Sim, teve vários momentos em que eu me questionei se realmente era para mim ou não, né, essa área. Teve esse momento da graduação, que, tipo assim, eu achei que eu gostava tanto de computação e agora eu não me identifiquei exatamente com nada ainda aqui do curso, de verdade, assim. Eu via meus amigos em projetos e eu não tinha vontade de participar dos projetos que eles participavam, então eu ficava meio desmotivada. Teve questão financeira também, porque eu recebi uma pensão, porque assim, a minha mãe partiu quando eu tinha 2 anos, então por isso falei, fiquei com essa referência dela, mas ela não chegou a desenvolver uma carreira na área de tecnologia, né? Então, eu recebi uma pensão que me ajudava nos estudos, né? Mas quando eu estava no meio da faculdade, aí eu parei de receber por conta de idade. Aí eu tive que começar a estagiar. Então, teve esse desafio de conciliar. Eu estava no 5º semestre, que é um dos piores, para quem faz computação, né? Tem as disciplinas mais complexas, era 5º, 6º semestre, 7º e o 8º tinha disciplinas também bem difíceis. E aí eu tinha que conciliar essa rotina de estágio com as aulas. E eu lembro que eu não consegui. Teve um semestre que chegou assim perto do meio do semestre e eu ia para aula e eu não entendia nada assim do que estava acontecendo. Aí eu decidi não ir mais. Eu lembro que meus amigos ficaram bem assim, poxa, Bia, tu vai desistir, né? Eles sempre falavam assim, que da nossa turma eu era a única que ainda estava periodizada com alguns, né? Aí mas não dá, porque eu não posso abrir mão do meu estágio, né? Então, teve esse período também que eu me questionei se eu ia conseguir ou não terminar a graduação. Mas eu também tinha na minha mente que eu não ia conseguir me manter muito tempo no mercado sem o meu diploma, né? Então, isso fez com que eu não desistisse. Mas demorei mais do que o tempo que deveria para me formar. Uma outra coisa também foi... Já na época do mestrado, depois que eu terminei o mestrado, né? Que eu fui pro mercado de trabalho e eu precisava de uma grana extra e eu decidi começar a dar aula numa universidade à noite. Aí eu também duvidei muito de mim, se aquilo era pra mim. Por quê?
como eu comecei a dar aula jovem, e eu dava aula para muitas pessoas que tinham mais idade do que eu e tinham mais experiência do que eu também. Muitas pessoas que trabalhavam já na área de TI durante o dia e estavam ali na universidade mais para ter o diploma, né? Então, era muito testada, assim, pelos meus alunos, né? Eu percebia que eles faziam muitas perguntas. Não era por uma curiosidade, era para ver se eu sabia o que eu estava falando. E, às vezes, eu chegava em casa, assim, muito arrasada. Eu disse, nossa, isso não é para mim. Estou começando agora. Quem sou eu para estar tentando ensinar, né? Essas pessoas. Mas é questão de tempo você ir ganhando confiança. E também, uma coisa que até hoje eu trago comigo, de não me colocar como a única fonte de conhecimento da minha área, né? Então, até hoje isso me impacta na minha forma de ensinar. Tipo, eu sempre tento buscar formas da turma perceber que o aprendizado é responsabilidade deles também, né? Porque vem muito da experiência, né? O quanto você sabe. Então, assim, eu não tenho... Hoje, né? O quê? Quase mais de 10 anos. Mais de 10, uns 15 anos depois que eu comecei a dar aula. Hoje eu sei que eu não preciso estar nesse papel, mas quando você começa é uma pressão muito grande, né? Você acha assim, para você estar à frente de uma sala de aula, você precisa saber muito, né? E não que você está ali facilitando, digamos assim, o aprendizado. Então, acho que foram os momentos desafiadores, assim, que eu pensei em mudar o curso. O peso da experiência, né? Que o pessoal fala, que às vezes não é só se formar, não é só ter o mestrado e o doutorado. Tem que ter a experiência, né? Mas é algo que eu acho que todo professor fala sobre isso, né? De que no começo sempre foi muito difícil, de ter essa cobrança de eu preciso realmente saber o que eu estou repassando, né? E da melhor forma, né? Como você mesma falou, né? Questão de facilitar. E, assim, tendo em vista o cenário assim, da UFC, a gente vê que tem muito homem, né? Muito homem, menos mulher. E a gente andou pesquisando também a sua participação nos projetos de extensão. A senhora faz parte do projeto das meninas isso. E assim, é um gap de gênero, né, que vem tendo assim dentro da universidade, principalmente no campus de exatas. Como é que vocês enxergam assim esse cenário atual, né, da UFC, questão mais homens do que mulheres? Esse gap, ele existe há muito tempo, né? Uma coisa positiva é que hoje a gente está conversando mais sobre isso. Eu lembro que quando eu fiz a minha graduação, meu ensino técnico, a gente nem observava, assim, tipo, era meio que normalizava, né? E também não tinha nada que pudesse motivar, né, as meninas, as mulheres a continuarem na área. Mas hoje a gente discute mais sobre isso. Esse gap, ele existe por vários fatores, né, na verdade. Tipo, desde a gente incentivar as meninas a desenvolver as mesmas habilidades que os meninos desde criança, tipo, de criatividade, de curiosidade, e não direcionar as meninas mais para a habilidade de cuidado, né? Então, a gente acaba enviesando já que as meninas são mais para o cuidado e os meninos são mais para inventar coisas novas, né? Enfim, terem curiosidade. Também, quando a gente está ali escolhendo a carreira que vai seguir, geralmente, finalzinho do ensino fundamental, início do ensino médio, a gente sabe as carreiras que existem. Muitas vezes, as estudantes não têm conhecimento sobre quais são as carreiras que existem, né? E elas acabam escolhendo as que elas conhecem. Então, levar o conhecimento sobre as carreiras, né? Isso é importante também. E também apoiar quem já escolheu, né? A área de exatas, a área de tecnologia. Apoiar quem já está aqui, porque nem sempre o ambiente é acolhedor, nem sempre a gente tem um ambiente inclusivo. A gente ainda tem muitas situações de preconceito, de discriminação, de exclusão mesmo, né? Então, tem todos esses fatores. Então, assim, a gente precisa ter iniciativas em todos esses ambientes, digamos assim, né? E aí, trazendo para o Meninas de Tardo Vale, o que a gente tenta, a gente não vai conseguir só. O que a gente queria era conseguir fazer ações em todos esses ambientes, mas o que a gente tem conseguido fazer, assim,
contribuir, né, o nosso tijolinho ali, para as meninas que ingressam aqui nos cursos de Engenharia de Software e Ciência da Computação, a gente tem uma mentoria que é para falar sobre a universidade, sobre o nosso campus, né? Falar do curso, como o curso é organizado, falar de projetos, tipo assim, mostrar o mundo acadêmico, né? E também para elas verem que elas não estão só. É o momento das meninas assim se reunirem, olharem para o lado, tem mais, né? Mais difícil, né? Isso. E no ensino médio, que a gente tenta levar informação sobre a área de tecnologia também, né? Por meio de oficinas. As oficinas já no intuito de desenvolver habilidades, ou então pelo menos da pessoa ter uma experiência que seja com uma programação em blocos ou uma prototipação, só para ela saber se ela gosta ou não, se aquilo chamou a atenção dela ou não, né? E palestras, né? Quando a gente é convidado para participar de algum evento, nós vamos para representar mesmo. O que a gente ainda não conseguiu fazer muito aqui em Russas é estar no ensino fundamental, porque a gente não tem muita experiência, né, assim, com essa faixa etária, mas a gente tenta para os anos finais. A gente consegue levar algumas oficinas para os anos finais do ensino fundamental, porque envolve toda a sociedade, né? Não é um problema simples, é um problema bem complexo. É muito bacana, né, aqui no campus a gente ter projetos assim, né, além do Meninas Digitais do Vale, né, trazendo um pouco assim para as outras engenharias, no caso mecânica, né, tem Mulheres de Aço, a engenharia civil tem Filhas de Virgens, e normalmente também vocês se reúnem, né, fazem essa tríade assim de projetos e incentivam, né, assim, as discentes, né, tanto no começo do curso, esse acolhimento mesmo, né. E daí eu fico me perguntando, né, para além aqui, né, dessa realidade aqui nossa do campus, porque apesar de hostil, é um ambiente, assim, de certa forma, controlado, assim, né, assim, às vezes as variáveis podem ser um pouco mais mensuráveis, né, mas, assim, para além do campus, né, como você vê que talvez os projetos poderiam levar mais impacto, ou então alguma iniciativa que você acha que podia ter essa questão de uma melhor aceitação, né, no mercado feminino, porque a gente sabe, querendo ou não, ter aquele certo olhar diferente, né, não chega a ser um preconceito, mas de certa forma um olhar diferente, né, ter uma mulher assumindo um cargo de liderança e um homem assumindo o cargo de liderança, você vê que tem diferença, né, no tratamento, né. Atualmente, né, eu estou participando de um projeto que o nome é o Renasce MD, que é a Rede Nacional de Extensão e Pesquisa Meninas Digitais. O Meninas Digitais é um programa, né? A gente é um dos projetos parceiros. E aí, nesse projeto, tem 10 projetos parceiros, pelo menos, e a gente tem algumas capacitações. E a gente está tendo capacitação sobre viés implícito. E eu aprendi muitas coisas que, assim, todos nós já temos os nossos preconceitos, né? A gente tem os nossos viés. Eu acho que uma coisa que traz um impacto para a nossa vida mesmo é a gente começar a observar como a gente reage mesmo às pessoas, diferentes pessoas, né? E o quanto que a gente também já é enviesado em relação a isso. Porque, por exemplo, a gente estranhar uma mulher em posição de liderança, não tem como você dizer, é normal. Não é normal, hoje ainda não é, a gente estranha. Mas aí é que tá, por que a gente estranha? Tipo, a gente se questionar, né? Por que a gente estranha? O que a gente acha que significa uma mulher em posição de liderança, né? E até mesmo, a gente, nessa capacitação, teve vários exemplos. E vários experimentos que já foram realizados mostrando que as pessoas têm esse viés. Inclusive, mesmo no tratamento com as crianças, assim, pela questão da raça, em sala de aula, até mesmo a nossa opinião em relação aos nossos alunos. Teve um exemplo que eu achei bem interessante, tipo assim, os alunos que são bagunceiros ou que atrapalham a aula, quando você vai corrigir a prova, você sabe que é aquele aluno que você está corrigindo a prova. Você tem um viés implícito, não tem como você dizer que não tem, entendeu? Então, fizeram esse experimento, né? Professores corrigindo a prova sem identificação e com identificação. E tem diferença. Análise de currículo, sem saber se é um homem ou mulher, sem saber o gênero e sabendo o gênero.
o mesmo currículo recebia notas melhores quando eram homens. E quando eram mulheres, nota menor. Sendo que era o mesmo currículo. Então, a gente tem esse viés, né? Então, eu sempre, assim, defendo que o caminho é a gente levar esse conhecimento para as pessoas, né? Tem muitas coisas, assim, que eu falo assim, para minha família. Aí, eu nunca tinha pensado dessa forma. Tipo assim, às vezes a gente nunca pensou que aquilo existe, mas existe, né? Então, eu acho que o caminho, primeiro, é esclarecer. Né? Esclarecer que existe a desigualdade de gênero, por que ela existe, que a gente tem esse viés implícito, né? Por que isso é importante? Tipo, uma coisa simples que às vezes não é claro para todo mundo. Por que é importante ter mulheres nas exatas, nas engenharias, na tecnologia? Porque todo mundo vai utilizar o que a gente desenvolve, não são só os homens, né? Aí, se no meu time eu só tenho homens, aquele produto, aquela solução, ela está sendo desenvolvida com a experiência deles. Será que ela vai atender às necessidades das mulheres, né? De outros grupos minoritários também. Nem minoritários, mas grupos diferentes, né? Então, é importante a gente ter a diversidade, né? Nos times. Então, assim, o que fazer não é simples, mas eu sempre vou muito por esse caminho de levar o conhecimento, né? Levar o conhecimento para as pessoas. Tentar esclarecer, né? O máximo com o que a senhora está falando, né? Sim, exatamente. Professora, saindo um pouco dessa parte da UFC e tudo mais, indo mais para o lado pessoal, a gente queria saber também com relação a o que você gosta de fazer no tempo livre, né? Porque às vezes a gente fica até tarde na UFC, a gente como alunos, professores provavelmente também ficam até tarde, às vezes alguns dias mais corridos, algum dia que tem muitas aulas, né? E quando você sai daqui da UFC, ou até mesmo antes de vir para a UFC, o que é que você gosta de fazer no seu tempo livre, no final de semana, mais assim, de hobby, qual é o seu hobby preferido? Eu não tenho muitos hobbies, eu descobri recentemente que eu fiquei pensando, meu Deus, cai meu hobby. Eu não tenho muitos hobbies, assim. Inclusive, eu tenho trabalhado isso, que eu tenho dificuldade de aceitar só, tipo, ficar sem fazer nada. Só ficar sem fazer nada e tal. Mas, o que eu gosto de fazer? Tipo, pro meu dia começar bem, eu gosto de treinar. Quando eu não treino, eu já fico meio estressada durante o dia. Então, tipo assim, hoje eu já me convenci que eu preciso, tipo assim, treinar, fazer uma atividade física para eu ter um equilíbrio até. Porque, assim, o meu trabalho exige muito raciocínio, muita comunicação, muita socialização. E aí isso vai me desgastando, né? Então, a atividade física é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu gosto de treinar sozinha, assim. Minhas músicas no fone de ouvido, ali é meu momento, né? Nem que seja só uma horinha. Mas é algo que me ajuda, já a começar bem o dia, né? Uma outra coisa que eu gosto de fazer, assim, também para recarregar minhas energias, é a questão da espiritualidade, né? Eu gosto de ir para o centro espírita, eu gosto de estudar sobre livro dos espíritos, mediunidade. São coisas que eu gosto porque me trazem um entendimento maior, tipo, sobre a vida, né? Por quê? Porque, assim, a minha jornada profissional é muito voltada, assim, para status, conquistas, números, currículo, né? E aí chegou um momento da minha vida que eu percebi que eu estava me sobrecarregando muito com muitas coisas que eu não sabia mais por que eu estava fazendo, sabe? Por que eu estou envolvida em tantos projetos? Por que eu estou escrevendo tantos artigos? Porque eu não sabia, eu não tinha tempo, assim, para mim. E aí, escolher, né, esse caminho mais balanceado me ajudou a entender um pouco que a nossa vida, ela não se resume às coisas materiais. Claro, a gente precisa, porque a gente está num mundo material, né? A gente precisa de dinheiro para sobreviver, a gente precisa ter um bom currículo para ter um bom trabalho, essas coisas. Mas que eu também tinha outras coisas em mim para desenvolver, né? Tipo assim, coisas minhas pessoais mesmo, tipo a paciência, né? o que eu tenho de bom para o mundo, né? Porque assim, o meu currículo é uma coisa boa para mim, mas o que ele está impactando nas pessoas, né? Então, isso me ajudou a priorizar melhor as coisas da minha vida. Então, hoje, as coisas em que eu estou envolvida são coisas que eu vejo propósito mesmo, sabe? E também eu sempre peso muito as pessoas que eu vou impactar com aquilo que eu tô fazendo, que eu tô me envolvendo, para não ser simplesmente um número a mais para mim, né? Então,
Tem até uma frase que eu acho bem legal, que diz assim: o que você tem, você deixa. O que você é, você leva. Que fala muito sobre o que a gente realmente vai significar, né, para as pessoas ou para o lugar onde a gente está. Então, eu penso assim, eu estou aqui no campus de Russo, da UFC, de que forma eu quero contribuir, né, com as pessoas que trabalham comigo, né, para a universidade em si. Então, essa busca pela espiritualidade lá me mostra muito essa questão de você se reconhecer mesmo na sua missão, naquilo que te faz bem, né, porque às vezes a gente passa anos da nossa vida se dedicando a uma carreira que só nos esgota, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer, de ler sobre isso, né? Participar de encontros também. E também tentar trazer um pouco desse reflexo, né, pro grupo, né, de pesquisa que eu coordeno, para quem trabalha comigo. Muito interessante, professora, a sua visão, né? Porque às vezes a gente está nessa corrida, né? Principalmente a gente que está ainda na graduação, né? Tem que terminar, vamos terminar nos 5 anos, tentar terminar nos 5 anos. Aí depois vem o quê? É mercado de trabalho, mestrado, é o quê? E essa questão mesmo de procurar outras formas, né? De tentar equilibrar, né? Não ficar só focado naquilo. Claro, né? Como a senhora falou, que é importante ter um currículo, né, bonitinho e tal, né? A cereja do bolo, o mestrado ali. Mas é bom a gente também ter outras formas, né? Tanto o lazer quanto a espiritualidade, né? Pra seguir, né, nessa caminhada. Uma válvula de alívio, né? Aí uma coisa que eu gosto muito é também de estar em contato com a natureza. Tipo, quando estou muito sobrecarregada, aí eu gosto de ir pra algum lugar assim que tem... Eu tenho alguns lugares preferidos, né? Aqui no Ceará. Tipo, tem um lugar em Fortim que eu amo, que tem muitas árvores, muita natureza. Aí, tipo assim, eu me sinto bem pra recarregar as energias, né? Eu também gosto muito de Capuí, que é acordar ali e ver o mar. É uma coisa que vai me ajudando, né, a equilibrar as energias, assim. Porque, como eu tenho que socializar muito durante a semana, para eu recarregar minhas energias já tem que ser algo mais leve, mais tranquilo. E a senhora já chegou a fazer trilha? Não. Não, nunca fiz. Trilha só tem muita mutuca. Raiva. Não gosto de trilha. É que eu penso assim, vai ser muito cansativo se eu não tiver fôlego pra chegar até o... A senhora falou em natureza, né? Aí trilha assim, a vibe mais natureza possível. Um banho de rio, um banho de... tipo assim, em Manaus eu gostava muito de ir pra cachoeira, né? Lá a gente não tem mar, mas a gente tem as cachoeiras, né? Aí aqui já é mais o mar, né? Mas é isso. Muito bem. Professora, falando um pouco mais da sua inspiração, assim, o que é que hoje inspira a professora Ana Beatriz a lecionar, a manter essa carreira, né, de estar vinculada à área da docência quanto na área da gestão? O que é que lhe inspira hoje a permanecer hoje como a senhora é, né? E o que a senhora quer levar consigo sempre? Primeiro, acho que é porque é o que eu gosto, né? Tipo assim, hoje eu sinto que eu me encontrei, assim, na minha carreira. Tipo, eu trabalho fazendo coisas que eu gosto de fazer, né? Apesar de, no início, ter sido muito desafiador estar em sala de aula, hoje é uma das coisas que também recarrega minhas energias. Até interessante, tipo assim, mesmo se eu estiver mal, triste, arrasada, eu entro em sala de aula e quando eu saio, já saio outra pessoa. Então, tipo assim, é uma coisa que realmente me faz bem. Também eu penso muito eu acredito muito na importância da ciência, né, da pesquisa para a gente desenvolver nossa sociedade. Então, eu sempre penso assim, o trabalho que eu estou fazendo, o impacto que ele pode ter de positivo para a sociedade. E, além disso, eu acho que o que é o mais legal, assim, de tudo, é ver o desenvolvimento de outras pessoas. Então, tipo assim, já acompanhei o desenvolvimento de muitas pessoas, assim, alunos, alunas. Tem alguns que, desde o início da graduação, né, já comecei a lhe orientar, e quando eu vejo no final do curso, já teve tantas coisas que realizou, já é uma pessoa super confiante, já está no mercado de trabalho, para se formar. Então, isso é muito legal, tem muito esse sentimento, assim, de... Eu me sinto realizada também em ver, né, as pessoas também conseguindo se encontrar,
digamos assim. E tem algumas também que percebem, não, isso não é pra mim. Também já teve alguns casos de pessoas que, não, é outra carreira que eu quero, ou mudou de curso, ou foi pra outra universidade. Eu acho que o importante é você realmente saber, né, se você está ou não no caminho certo, ter as suas experiências para decidir. Eu acho que isso é o que mais me motiva, é eu poder contribuir para o desenvolvimento de outras pessoas, porque a minha vida, ela foi totalmente transformada por essa oportunidade, assim, de poder ter experiências e me encontrar, né, nessas experiências. Então, eu me inspiro muito na minha orientadora, porque quando ela chegou na UFAM, muita gente quis trabalhar com ela, porque ela era a única daquela área, que não tinha nenhum professor específico da área dela, que era engenharia de software, né? Então, tinha muita gente querendo trabalhar com ela. E ela deu oportunidade para muitas pessoas, assim. E eu, como eu era uma aluna que estava desperiodizada, já tinha reprovado em várias disciplinas, não era todo professor que ia aceitar me orientar, né? Então, eu lembro que quando eu procurei ela para perguntar se ela podia me orientar, ela super me acolheu, ficou super feliz, porque tipo, ela considerou como eu era nas disciplinas dela. Ela não tinha aquele viés em relação a mim, tipo, né? Então, ela me deu oportunidade e eu tentei aproveitar ao máximo, sabe? E não só nisso, ela me incentivou a muitas outras coisas, tipo assim, a participar do meu primeiro evento, a apresentar trabalhos. Eu lembro que no mestrado eu escrevi um artigo para um evento que era internacional, mas ele ia ser em Porto Alegre, né? Aí a gente mandou o artigo em inglês e o artigo foi aceito. Aí eu fui pro evento, mas eu falei assim, eu não vou apresentar, porque eu não consegui apresentar em inglês. Ela, tudo bem, eu apresento. Aí quando chegou lá no evento, mas assim, eu já tinha feito inglês, né, um tempinho, mas aquela coisa, a conversação, né, a gente trava. Aí quando chegou lá no evento, aí eu comecei a conhecer alguns pesquisadores, aí eu tava dividindo o quarto com ela, no hotel, ela falou assim, tu não quer nem tentar, não quer ensaiar? Aí eu não vou conseguir, tá? E ela, não, mas tenta. Se tu não conseguir, eu apresento, mas tenta. Aí eu fui e tentei. Aí ela foi me ajudando, ela disse, foi você que vai apresentar. Mudou. Aí foi. Aí eu fiquei, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas eu fui, né, com medo, mas fui, apresentei e deu tudo certo. Então, tipo assim, ela me deu coragem em momentos que eu não tinha, né? Que se eu tivesse ido só, com certeza eu não teria nem tentado. E ela sempre me incentivou. E isso, vários momentos da minha vida. Até depois que eu já estava aqui no campus de Russas, tipo, ela me apresentou para professoras do UFC que ela já conhecia, para dizer que eu estava aqui, com quem que eu trabalhava. Então, me inspiro muito nela por esse lado. Ela sempre incentivou muitos, e nossa, muitas vidas transformadas por conta, né, desse incentivo que ela deu, sabe? Então, eu vejo muito essa importância. Nós, não só porque nós somos professores, acho que cada um de nós, a gente pode incentivar um colega, né? A gente pode ser aquela pessoa que vai dar um empurrãozinho, vai motivar a pessoa a tentar algo que ela acha que ela não é capaz. Mas nós, como professores, que a gente muitas vezes é ali um modelo, né? Ou uma referência muito importante, né? Para os nossos alunos, alunas. Então, acho que o nosso papel é muito assim, relevante, né? Da gente ter esse cuidado mesmo, né? Nessa forma da gente lidar, né, com os alunos. Porque são ali sonhos, expectativas, né? Muitas coisas envolvidas. Com certeza. Com certeza. Professora, e assim, né, durante esse nosso bate-papo, eu percebi que a senhora realmente, assim, né, não tenho aula com a senhora e provavelmente nem eu, nem o Beneilo a gente vai ter, né? Mas assim, o que deu para perceber foi que realmente a senhora é uma pessoa que tem muita empatia, né, no sentido de se colocar mesmo no lugar do aluno, de apoiar, incentivar. E isso é muito legal, né? Aquele professor que só chega e dá o conteúdo e vai embora. Tô ali despreocupado, né? Já vai cair mesmo no final do mês o meu dinheiro. Mas realmente a senhora se
preocupa, né, com o aluno, se ele está aprendendo, se é um sonho dele e tudo mais. Isso é muito bacana, né? Ter professores, né, na nossa graduação assim, né? E a gente está encerrando aqui nosso encontro, mas assim, antes de ir para as perguntas finais, eu tenho uma curiosidade, né, que quando a gente estava elaborando o roteiro, né, das perguntas, a gente ficou pensando, né, como é que poderia ser assim na prática essa interação, às vezes, porque assim, a gente não conhecia, né, particularmente a gente não conhecia o LUD. Foi assim algo novo pra gente, e pesquisando a gente ficou pensando assim, como é que poderia ter essa mais interdisciplinaridade, né, entre as engenharias, né, com a parte das tecnologias, né, e até vi a parte, né, que a senhora falou, né, de interação humano-computador, poderia até ser uma forma de melhorar um pouco a interface, né, de alguns softwares, né, que a gente utiliza muito na engenharia. A gente utiliza o SolidWorks, né, o Revit, SketchUp, não sei se a senhora conhece algum desses softwares, mas assim, de início, quando você abre, a interface dele não é tão intuitiva assim, né, é algo assim que você vai se aprimorando com o tempo e tudo mais. E como é que poderia impactar, ou então alguma forma, né, de buscar essa interdisciplinaridade, né? Então, o LUD é bem interessante, né? Porque quando a gente criou o laboratório, a gente tentou unir, né, as pesquisas que a gente faz nos projetos. Então, o LUD é um laboratório para usabilidade, diversidade e inclusão. A gente foca no desenvolvimento de software porque a maioria dos alunos são desses cursos, mas usabilidade, diversidade e inclusão se aplica a qualquer tecnologia e diferentes ambientes. Então, se aplicaria perfeitamente a softwares desenvolvidos para outras áreas técnicas, né, como engenharia. Então, assim, a gente tem formas de avaliar os softwares para identificar quais são esses problemas, né, que o software possui, para corrigir quando é um software que está sendo desenvolvido por uma equipe e que a equipe ela tem como corrigir os problemas, né? Essas avaliações elas ajudam nisso, porque elas vão mostrar, olha, tal coisa não está sendo fácil para o usuário ou está atrapalhando a operabilidade do sistema. E a partir desse levantamento dos problemas, uma das coisas que é interessante fazer é já ter algumas diretrizes de como fazer para não repetir esses problemas, né? Então, é muito importante, assim, para qualquer equipe de projeto, que ela tenha esse foco na qualidade, né, do software. No LUD, a gente traz isso para problemas de usabilidade. Agora, recentemente, a gente está investigando problemas de inclusão de gênero que existe na interface dos softwares também. Acessibilidade, né? Então, se a gente conseguir tratar essas questões de maneira adequada no software, né? Nosso software ele vai ser mais inclusivo, vai ter mais, vou conseguir atender um público mais diverso, né? Então, eu vejo que dessa forma a gente consegue integrar sim, né? Isso trazendo para o LUD. Agora, também tem o Unicity, né? Que é um programa de extensão, foi criado recentemente, que ele é um núcleo de interdisciplinaridade para a diversidade de gênero. E aí esse programa, ele reúne meninas de Tardo Vale, mulheres de aço, filhas de Edviges e o núcleo de pluralidades. E a gente tem trabalhado em um projeto de uma estação meteorológica, porque a gente reúne conhecimentos de engenharia civil, mecânica, às vezes a computação, engenharia de software, né? E a gente tem trabalhado com Arduino, programação, sensores, até para a gente ver o local onde vai ficar a estação. Aí teve que fazer uma mini obra, assim, para conseguir montar, né? Medidas. Então, ali mostra também como que as áreas se integram em alguns projetos, né? Esse é o primeiro projeto que a gente está desenvolvendo em conjunto, assim, projeto prático. Mas a nossa intenção é que a gente possa ter mais projetos, porque aí é uma forma da gente integrar, né, pessoas de diferentes cursos, porque aqui os nossos cursos eles ainda são muito trabalham de forma mais individual, né? O PET é um exemplo que integra, eu acho legal porque integra, mas não tem muitos projetos que integram assim vários cursos. Então, mas são áreas perfeitamente integradas. Perfeito, né? Interessante, né? Como a Magna falou, a gente tá finalizando, mas a gente sempre tem um momento de descontração, sabe? No final dos episódios.
que ela vai fazer algumas perguntinhas rápidas, né, Magna? Exatamente. Aí as perguntas rápidas é como se fosse assim um ping-pong, né? A gente faz a pergunta, a senhora responde com uma frase curta ou uma palavra, né? Aí... Um filme, Isso, livro. Exatamente, né? Aí a senhora falou que normalmente no treino, né, gosta de ouvir música e tal. Aí uma música, assim, que não pode faltar na sua playlist. Eu gosto muito de treinar ouvindo rock. A música que eu gosto mais é Losing My Religion, do R.E.M. Boa. Essa é ótima. Um filme que você... esse é o filme que eu assistiria hoje, amanhã, depois de amanhã. Tem um que eu gosto, deixa eu lembrar, que é até de um livro também. Comer, Rezar, Amar. Acho que é esse o nome. Acho que é esse o nome. Porque ele fala exatamente dessas questões da espiritualidade com a nossa vida, né? Deixa o trabalho, alguma coisa assim, né? Se fecha na vida. Isso. Ela se isola um pouquinho para conseguir retornar à realidade dela, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. E já que a gente está aqui gravando um podcast, né? Agora eu devolvo, né, para a senhora. Um podcast que a senhora gosta de acompanhar, teria algum? Tem... eu não sei se eu vou lembrar. Eu posso olhar aqui? Pode sim. Agora, pode falar, né? Eu sempre salvo aqui. Escuta ela. Escuta ela. Eu gosto de ouvir de vez em quando, que traz assim umas temáticas do ponto de vista das mulheres, sobre trabalho, maternidade, relacionamento. Acho bem legal. E um livro que a senhora também. Um livro. Um livro. Tem vários. Eu gosto muito de ler os livros sobre espiritualidade, né? Aí agora eu tô lendo um que ele fala do equilíbrio da saúde. Saúde... Não vou lembrar o título agora. Mas é alguma coisa assim, de saúde e espiritualidade, né? E ele é bem interessante porque ele mostra como a nossa saúde física, né? Ela impacta na nossa mente. Coisas que a gente geralmente não percebe, né? Mas tipo, só o fato de você tirar ali uma horinha para você praticar uma atividade física, isso impacta totalmente na sua mente já, ali, né? Aí é mais para aprender mesmo. E se a senhora tivesse a oportunidade, né, de convidar qualquer pessoa, seja daqui ou que já foi embora, né, que já partiu, para sentar e tomar um café, trocar uma ideia, quem a senhora pensaria? Seria minha mãe, que eu tenho muita curiosidade, muitas coisas sobre ela. E eu não tive a oportunidade, né, de ter essa convivência com ela. Sim, interessante. Professora, a gente queria agradecer muito pela sua presença, pelo tempo que a senhora disponibilizou para estar aqui com a gente, nesse papo legal com o pessoal do episódio. Dizer que a gente já está convidando para a senhora vir mais vezes, viu? Pode ficar à vontade de dar os feedbacks, comentar no nosso vídeo, curtir, divulgar o pessoal nas plataformas, viu? O podcast está com os braços abertos sempre para você, viu? Obrigada. Foi muito legal também participar, porque é um momento que a gente para lembrar da nossa jornada, né? E é sempre legal a gente relembrar, assim, que a gente já passou para estar até aqui, né? E por que a gente quer continuar. Obrigada e parabéns pela iniciativa de vocês. Foi ótimo. Foi um prazer recebê-la aqui. E, pessoal, até o próximo episódio. E se vocês gostaram, deixem seus comentários, deixem um like e até a próxima, pessoal. Compartilhem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.